Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa live de chupeta. Afinal, ela é vilã ou ela é amiga? É sobre isso que nós vamos discutir. Eu e a odontopediatra Cris França. Vou esperar vocês irem entrando aos poucos pra gente ir conversando. Esperar a Cris entrar também, porque o nosso bate-papo hoje é longo, hein? Nós temos muita coisa legal para conversar. Vamos esperar o pessoal ir entrando, esperar a Cris entrar. Sejam todos bem-vindos. Não deixem, quem for entrando, não deixe de compartilhar. Vai aqui no direct, manda para aquela mamãe que você sabe que tá na dúvida, usar ou não usar, ou tá com medo. Meu Deus do céu, será que é hora de tirar? Será que não é hora de tirar? Manda, vai mandando e compartilhando. Não esqueçam que no final nós vamos ter caixinha de perguntas, tá? Então, toda dúvida que vocês tiverem ao longo da live, mandem aqui na interrogação, que no final nós vamos fazer perguntas e respostas, eu prometo, tá? Vou só esperar a Cris pedir pra entrar, solicitar pra entrar. Acho que a Cris já entrou na sala. Vou só esperando a Cris pedir pra entrar. E é isso, gente. Nós temos esse papo de chupeta, é muito interessante, porque Cris, solicita para entrar, Cris. Tô te esperando, viu? Então, gente, esse tema é muito importante porque isso é um tema que deixa as mães muito angustiadas. Primeiro começa, usar ou não usar. Aí todo mundo fala mal. Aí o outro fala, não, mas meu uso não tem problema nenhum. Fica nessa coisa. Depois, o que acontece? Ah, eu vou usar. Acho que a Cris tá tendo dificuldade, Cris, para entrar. Pede de novo, Cris. Qualquer coisa, Cris, sai da sala e entra de novo. Porque daí aparece para você me solicitar para entrar, tá bom? Então, gente, como eu tava dizendo, primeiro vem a dúvida, né? Vai usar ou não vai usar? Fica aquela coisa. Aí depois, isso, Cris, sai e entra de novo. Vamos ver se você consegue, tá? Gente, acho que a Cris tá tendo dificuldade para pedir para entrar. Deixa eu só ver se eu consigo, transmitir ao vivo. Deixa eu ver se você entra, Cris. E aí, gente, depois que a mãe decide que vai usar, é outra confusão. Olá! Oi, Cris, consegui. seja bem-vinda. Aí entrei rapidinho. Tudo bem? Enquanto eu tava aqui, eu já tava introduzindo a importância do assunto, mas não vamos falar sobre isso sem antes você se apresentar. Olá, tudo bem, pessoal? Tudo jóia? Primeiramente, quero agradecer a doutora Neisa por ter me convidado para a gente aqui conversar bastante sobre a chupeta, que é um universo de dúvidas, né? De perguntas, de dúvidas, de será que sim, será que não? Eu, como odontopediatra, como ortodontista, né? Trouxe aqui alguns modelos. Eu acho que travou a Cris. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo agora. Tá meio, então tá a imagem tá meio distorcida, mas tô conseguindo te ouvir. Qualquer coisinha me fala, que eu tô aqui na clínica. E é isso, eu sou odontopediatra, sou ortodontista, adoro esse universo infantil e eu tô aqui para somar junto com a doutora Neisa. Obrigada, doutora Neisa. Eu que agradeço, Cris, você ter atendido. Então, aos que não me conhecem, os que estão chegando no Instagram agora, eu sou otorrino, atendo muita criança, tenho esse projeto de Cá Entre Mães, que são só lives abordando temas da otorrinolaringologia infantil. E agora a gente está numa fase de multidisciplinaridade, né? E aí, a gente fez uma live com o Fono na semana passada, agora eu já estou aqui com a Cris, que é feraça, uma odontopediatra maravilhosa. E é isso, gente. Ô, Cris, eu estava começando já falando pro pessoal sobre a importância desse tema. O tanto que angustia as mães de uma forma geral, né? Primeiro vem a dúvida, usar ou não usar? Depois vem outra dúvida. Meu Deus do céu, tá bom, vou usar. Que modelo que eu pego? Como que eu uso? Será que eu uso só para dormir? Será que eu uso, sabe? Fica essa dúvida. Aí depois vem outra angústia. Tá usando, é a coisa, meu Deus do céu, que horas que eu tiro? Como que eu faço essa retirada? Então,
Veja bem, como que a chupeta atormenta a mãe pelo menos uns 2 anos, né? Pelo Sim, menos ali uns sim, 2, 3 anos, essa história de chupeta sim, atormenta as mães, né? Então, exatamente. por isso que eu resolvi. E ó, gente, antes da gente começar a falar sobre as repercussões da chupeta, que a gente já tem que. Eu já sou dessa, eu vou direto ao ponto. Não deixe, ó, gente, se vocês quiserem mandar essa live para alguém, vai aqui no triângulozinho, tá? No direct, envia para aquela mãezinha que você sabe que tá apavorada com isso. Se tiver dúvidas, tentem não colocar as dúvidas aqui nos comentários, tá? Tá vendo Isso, essa interrogação que tem? Manda na interrogação que no final a gente consegue jogar na tela para responder a sua pergunta. Senão a gente começa a conversar, né, Cris? E se sim, aí a perde gente e não consegue perde. responder, né? Uhum, Mas vamos exatamente. lá, Isso vamos pro aí, que interessa. Cris, me isso aí. conta. Tá me ouvindo bem agora? Tá Tô me te ouvindo todo melhorou? mundo, né? Tá Gente, ótimo. eu quero já pedir para vocês o seguinte: quem for mamãe aqui, que estiver usando chupeta, já bota aqui no comentário. Levanta a mãozinha, só põe assim, ó, tá? Quem deu chupeta pro filho já pode colocar aqui. Eu já E vou quem dizendo chupou também para chupeta Cris. também. E quem É, chupou chupeta. e quem chupou chupeta também. Boa, Cris. Mas, ó, gente, antes também, Cris, de começarmos, eu tenho que dar um aviso, tá? Essa live não é para estimular o uso da Não, não é chupeta uma apologia, né, doutora Neisa? de Não é forma apologia. alguma. Hum, Olha só, gente, exatamente. eu até recebi essa pergunta, viu, Cris, na minha caixinha e fiz questão de Hum, responder antes mesmo da live sim, começar. A sensacional. gente não estimula. Não, Imagina eu otorrino, você é odontopediatra estimular não, chupeta, não não, tem não. graça. A gente não estimula, gente. Só que assim, as pessoas, muitas mães terminam usando, isso é uma decisão que a mãe tem que ter, certo? A decisão de usar ou não uma chupeta é a mãe quem decide. E nós, como profissionais da saúde, a gente tem que alertar sobre os riscos, alguns ganhos que tem com a chupeta, porque se não tivesse Exatamente. ganho, ninguém usava, certo? Uhum, uhum. Em relação aos modelos que causam mais problemas ortodônticos, modelos que Isso mesmo. causam menos Uhum, problemas. A gente tem que alertar as mães sobre uhum. os riscos do uso da chupeta. Tem alguns ganhos, eu vou dizer para você, tem ganhos sim. Acalma, tanto que eu dei para minhas duas. Mas não significa dizer que é bom utilizar chupeta, que você deve utilizar chupeta, não é bem por aí. Só que a gente tem que alertar as mães, né, Cris? A gente tem que falar sobre os modelos Exatamente. que causam menos problemas, Sim, a forma aham, correta de usar sem causar tanto problema. Então, não isso é? mesmo. Isso mesmo. Mas vamos lá, Cris, me conta. Quais são Vamos as lá. repercussões que você pega aí no consultório, as repercussões odontológicas do uso da chupeta? Bom, o que eu costumo falar é que, deixa eu só fazer aqui arrumar a minha imagem. Deixa eu ver. Tá me ouvindo legal? Tá me vendo melhor? Tá me vendo? Tô, Ok. O tô, que eu gosto de tô. falar é o seguinte: em relação à chupeta, não tenho apologia à chupeta, tá? Eu costumo falar com as mães, mas será que eu uso? Será que eu usei? Será que eu sou errada em usar? Não existe certo ou errado. Eu costumo falar que tem que ter um olhar mais humanizado para a gente orientar essa mãe. Não criticá-la se ela usar e se não usar, perfeito. A gente tem que ter esse olhar mais humanizado porque a logística da casa e a necessidade e conforto dessa mãe é que Sim, vale. Então é isso que eu falo, não se julgue por usar. Se você não usar, 10, nota 10. Então, e é para isso que existem os profissionais, para que cercá-lo de informação, para saber sim, qual sim. usar corretamente, como usar e não associar muito a chupeta no dia a dia da criança, né? Então, assim, a primeira coisa que me perguntam, doutora Neis, é qual o modelo que nós devemos usar. Eu, como ortodontista, eu sempre falo que o melhor modelo é o ortodôntico, né? Veio uma leva, até separei aqui, eu já vou mostrando por agora, doutora Neisa. Veio uma Pode leva mostrar, dessas, Cris. dessas chupetas aqui, ó, da blogueirada, né? Essa é a As das blogueiras bloggers. usavam. Linda, É. né? Porque daí o que acontece? A criança colocava o dedinho aqui também. Então era a coisa mais fofa.
A Julinha, a Ai, meu Julinha Deus. Clara tem dessas? Você sabe que eu tenho até ciricutico de olhar isso aí, né? Você sabe, né? Dá até uns... Exatamente. Dá Então, até o uns que que ciricutico. acontece? Essa chupeta, deixa eu tentar colocar de ladinho aqui, isso assim para observar. Qual que é a questão física da chupeta que atrapalha, tá? É essa circunferência aqui, ó, tá? Esse pescoço da chupeta, que vai fazer com que a arcada fique mais aberta. Então, esse volume desse pescoço aqui é muito grande. Essa aqui não é ortodôntica, tá? Então, esse Pelo volume amor de aqui, Deus, gente. esse Não volume é não a deixa... ortodôntica. Exatamente. Esse volume aqui não deixa também os lábios mais menos Juntos, né? flexionados. Exatamente. Então, essa daqui não é ortodôntica, tá ok? Essa Mas daí essa daí eu chamo de a chupeta cariordinária. tipo isso. Tipo isso, né? Olha essa daqui. Essa aqui, ela é uma ortodôntica de uma marca, mas ó, perceba que o pescoço dela aqui Ainda é muito largo, né? ainda, exatamente. Então, pensa uma criança fazendo, né, sugar aqui. Aí o que que acontece? Esse pescocinho não deixa os lábios mais juntos, né? Isso aqui fica no céu da boca e aí fazendo o quê? Uma função de desvio de crescimento harmônico dos ossos. Então, o que acontece? A boquinha fica entreaberta, como se fosse, eu costumo colocar um exemplo bem simples aqui, mas é isso, uma boquinha do peixinho piranha, que os dentes não se encostam, os ossos ficam Eu até afastados. peguei. E essa... Oi? E Pode falar. essa Não, é deu uma uma travada, mas voltou. ortodôntica. E essa é uma ortodôntica mais adequada, tá? Aqui, ó, olha como esse pescocinho dela é mais fino, tá? Então, isso é uma verdadeira ortodôntica, não apologia, Quando né? coloca, gente, o lábio encosta mais Exatamente. no Ó, outro, né? isso. Imaginar os Uma meus dedos captação maior são os do- lábios. Olha aqui, ó. Agora, vamos tentar imaginar essa aqui, ó, como se fosse os lábios. Ó, consegue ver? Olha a diferença, né? E aqui, bem mais perto. Então, uma chupeta mal selecionada aumenta aí riscos severos de respirador bucal, de Problemas deglutição atípica ortodônticos. e faz com que essa estrutura toda, tanto a maxila quanto a mandíbula, não cresçam da forma que precisam crescer. Eu costumo até às vezes falar que a chupeta que não é ortodôntica, ela é um aparelho ortodôntico errado. Porque ela Invertido, vai modelar exatamente, ela modela de uma outra forma não coerente e não correta, né? Ô, Cris, Então, sim. é assim, a gente falou dos modelos. Então, assim, o ideal é não usar. Vai usar, não é o fim do mundo usar também, tá, gente? Porque se fosse o fim do mundo, não tava no mercado também. Não é o fim do mundo. Então, a mamãe que tá usando, mas meu É o filho me ajudou, porque conforto. meu filho me acalma. Acalma o filho. Gente, sem Deus, eu não gosto disso, sabe, Cris? Eu acho que mãe sofre muito, principalmente as de primeira viagem. É muita gente só metendo pau, né? Só colocando cobrança e tudo tá errado e tudo vai fazer mal. E isso deixa as mães, coitadas, enlouquecidas. Então, assim, existem modelos, isso que a Cris mostrou. Então, tem modelos que são que causam menos alterações. Exato. Então, se for para utilizar, que opte por elas, né? Isso. E aí existe um detalhe em relação a causar problemas oclusais que a gente precisa analisar também o perfil facial. Tem criança que tem um perfil mais longo, então vai abrir mais a mordida, ou seja, o dano vai ser maior. Então, a gente, por isso que tem que, às vezes, até, doutora Neisa, ajudar uma mãe que necessita. Traz o modelo, a gente deu uma mostra travada, o modelo. Cris. Voltou. Agora, voltou? A internet, né? Então, coisas que a gente não domina essa internet, né? Voltou? Voltou? E aí, o que acontece?
O momento é escolher, fazer a escolha certa, né? Sim. Ô, Cris, eu coloquei, eu até peguei aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir. Olha lá, tá Ai, vendo? ótimo, Isso aqui, ótimo, isso gente, aí, é uma foto mostrando a mordida aberta anterior, que é uma isso mesmo. alteração que acontece, né, Cris? Fala pra gente um Isso pouquinho mesmo. como que são essas alterações. Isso. Bom, o uso da chupeta, qual é a causa mais impactante? É o que? Desarmonia dos ossos da face. O que acontece? Vocês percebam aí que tem uma medida, tem uma abertura entre os dentes. E isso já é um crescimento da maxila errado, porque o correto é o superior levemente à frente do inferior. Então, Você isso vê, aqui é o gente, que tem espaço. esse Oi? buraco, né, Cris? Entre o superior e o Isso, inferior, né? isso. Esse buraco é causado pela chupeta, tá? Só que aí não é só pela chupeta que esse problema da estrutura óssea. O que acontece? A criança, como não encosta os dentes, tem aquele espaço, o ar vai entrar ali e a língua também vai ficar nessa posição. Então, além de um crescimento errado do osso, a língua e a respiração fica afetada. E os fonemas também, né? Sim, E os olha fonemas. lá. Você falou uma coisa super importante, Cris. Isso, Gente, a gente muito se fala sobre a repercussão odontológica da chupeta. Ah, que vai exatamente. entrar o dente, que não vai ficar com essa mordida aberta, que é essa alteração, gente. Se seu filho tá usando a chupeta e já tá com isso aqui, acabou a chupeta para ele. Não existe chupeta mais, né, Cris? Não existe mais Não, não, isso chupeta. aí precisa de tem que ter uma atividade ortodôntica já aí Ah, importante, né? e aí, Cris, vai botar aparelho, vai continuar com a chupeta, não vai dar muito certo também, né? Não, não, não. Mas Exatamente. além disso, gente, o que muita gente não sabe, às vezes, Cris, é que assim, toda essa musculatura, ela também tá mais flácida, né? Ela fica mais flácida por Exatamente. causa da chupeta. Então, Uhum, a chupeta, ela pode ser uma causa para atraso de fala. Se eu pego criança aqui que tá com a fala atrasada, acabou a chupeta na vida dela, entendeu? Tchau e uhum, bênção, ó, uhum, manda pro Papai Noel, pra fada, uhum. enfim, vai pro lixo. Por quê? Isso, Gente, que o lúdico. estímulo que a criança vai ter para Uhum. falar com a chupeta pendurada na boca lá? Me fala, Cris, que estímulo? É. Na questão odontológica, doutora Neso, o meu protocolo como odontopediatra é assim, né? Nós temos dois caminhos. Eu já vou expor aqui os caminhos da odontopediatria, né? Para as mães que fazem uso da chupeta e para as que não fazem. As que não fazem uso da chupeta, nota 10. Parabéns, você conseguiu. As que fazem uso da chupeta, por um conforto, por uma necessidade emocional das crianças, o que a gente tem que observar? Quais são os detalhes da odontopediatria? Primeiro, escolher uma ortodôntica, né? Como eu mostrei ali, do pescoço fino. Limitar o uso. Fazer o uso da chupeta naquele momento de soneca. É importante ali, conversar, porque a chupeta para soneca, no decorrer da noite, ele larga. Então, e Sim, não estimular coisas legais com a chupeta na boca, ou seja, brincar com a chupeta na boca, conversar com a chupeta na boca. Então, assim, usar para os momentos de calma, porque existe sim criança que depende dessa calma da chupeta e não está errado. Apenas, sim, eu sempre falo assim, que é duas palavrinhas importantes da chupeta: frequência e intensidade. Então, se frequência e intensidade estão altas, maiores é os danos. Quando a sim. frequência e a intensidade está baixa, menor são os danos, né? Ô, Então, Cris, esse é um alerta. é aquilo que eu falo assim. Se você discordar, você me fala. Qual que é a grande vantagem da chupeta? É acalmar a criança. É Ó, um na conf... boa, Cris, eu tenho duas Uhum, filhas. Uma com 3 anos e outra com 8 meses. As duas usaram chupeta e eu sou otorrino. Então, uhum, assim, se for para jogar pedra, pode jogar pedra já em mim. O que que uhum, acontece? Na Júlia, eu errei um pouco na mão, certo? uhum, Eu sofri muito mais. Por quê?
Existe forma correta de usar a chupeta? O correto é não usar, mas usou, tem forma assim correta. Qual que é a grande Tem. vantagem da chupeta? A grande vantagem da chupeta é acalmar a criança. Então, a função Exatamente. dela é única e Uhum. exclusiva para isso. Então, Exato. não existe. A criança tá brincando com a chupeta na boca. A criança vai dormir. Ah, ele usa a chupeta só para dormir. Pode tirar. Por quê? Uhum. Porque chupeta não é para dormir. Entendeu? Exatamente. Não é, Cris? Chupeta não é para Exatamente. dormir, gente. Isso é uma associação ruim. E o que vai Exato. acontecer? Você está ensinando o seu filho a adormecer com o ato de sugar. Isso Ele mesmo. superficializa o sono várias vezes ao longo da noite. Nessa Uhum. superficialização, ele vai acordar, ele vai estar sem a chupeta, mas ele não sabe voltar a dormir sem sugar. O que vai acontecer? Ele vai Exatamente. chorar, ele vai te chamar, ele vai te solicitar 1000 vezes durante a noite, entendeu? Por quê? Por quê? Porque ele não sabe, ele não aprendeu a adormecer sozinho. Ele Isso precisa de um mesmo. artifício para isso, Uhum. tá? E, Perfeito. gente, Uhum. é uma coisa assim. Então, assim, é para acalmar. Acalmou, tira. Isso com a Uhum. Clara, minha filha 2, eu fiz Uhum. bonitinho. E a Clara, com menos de 6 meses, não queria ver a cara da chupeta, entendeu? Ela mesmo Uhum. largou, foi um negócio harmônico, gentil, foi ótimo, foi uma bênção. Uhum. Já a Júlia, eu errei na mão, entende? Uhum. Eu dei uma errada na mão, a Júlia, eu usava aquilo para dormir. Então, quando foi para tirar a chupeta da Júlia, foi um tormento, foram 3 dias de choro, assim, absurdo, sabe? Então, assim, geralmente, quando as mães utilizam a chupeta de forma correta, só para acalmar, em geral, a retirada é muito É tranquila, muito tá? tranquila. Muito tranquilo. A criança, porque o que É bem acontece? isso. Quando ele é muito Uhum. bebezinho, ele não tem muito recurso psicológico ali para se acalmar. Ele não sabe. A gente está nervoso, a gente liga o Instagram, a gente assiste um filme, a gente toma um café, a gente faz um monte de coisa. A criança não tem isso, gente. Ela É, não tem como se acalmar, chora, entendeu? né? Então A aquilo criança ali chora. dá um aconchego, né, Cris? Exata. Então, assim, É eu um sofri um aconchego. monte na É um segunda, mas aconchego. na primeira. Isso, é um E tem aconchego uma demanda realmente. psicológica, né, Cris? Sim, Até eu a fiz uma gente. live com a, E isso eu ia com a Ana falar. Flávia. Ana Flávia fala bastante sobre isso. Isso mesmo. Sim, Aham. Ela fala vale super muito, a pena, muito. gente, vocês assistirem a live da Uhum. Cris. A Cris fez uma live com a É, Ana. tá A Ana lá no também é meu. outra parceira minha, psicóloga infantil. Ela Sim, mexe muito com essa parte infantil, né, Cris? A live foi fantástica. Depois isso. assistam, que Sim, vale muito a e pena é lá no perfil isso. da E foi Cris. muito legal, muito legal. Isso mesmo. E ela falou que a criança que faz a pega da chupeta, ela tem uma necessidade emocional maior, né? E aí a retirada tem que ser respeitada após a maturidade emocional dela, porque senão também gera trauma se você retira. Então tem que ter todo um contexto avaliado. Você não vai tirar a chupeta no momento que está chegando um segundo filho, um irmãozinho, né? Você não vai tirar a chupeta se você está com algum problema ali na casa, uma logística um pouquinho corrida. Então, assim, existem momentos de maturidade correta para fazer, né? Exatamente. Tem E que eu fazer sempre digo isso. assim: você, enquanto pai, enquanto mãe, você tem que ir ensinando progressivamente à criança formas dela se acalmar. Ah, mas como? Nomeia. Você percebeu que aquele Isso. choro é fome? Filho, isso é fome. Ele não fala, mas ele entende. Sabe? É fome, vamos Uhum. comer. Com o tempo, Aham. com o desenvolvimento da fala, a criança vai aprendendo a verbalizar que tá com fome, que tá com sono, sabe? Então, Isso. a melhor forma é você ir dando já maneiras da criança ir aprendendo a se controlar de outras formas. Às vezes é um brinquedo, é um mordedor, você vai substituindo ali por Isso. outros, né, Isso outras mesmo. formas Isso dela se mesmo. acalmar. E também assim, Isso. existe uma recomendação, né, Cris? Até os 2 anos é Até os até 2 anos. perfeito. A partir Uhum. daí, acabou. Eu Uhum. só complemento o Isso, seguinte: até 2 anos, desde que a deu frequência e a problema, intensidade. tira Tá me antes. ouvindo? Tô te É ouvindo. exatamente. 2 anos, desde que a Cris, frequência e travou. intensidade. Agora tá me ouvindo? Tô te ouvindo.
até os 2 anos, desde que a frequência e a intensidade sejam pequenas. Porque se a Sim, e que não intensidade e a tenha nenhum frequência problema, for né? maior, exatamente, tem que remover antes, né? E olha, Isso. hoje eu atendi um paciente, ele tá com 11 anos hoje. E aí eu tô com uma mordida aberta, esquelética, porque já o osso já cresceu daquele jeito, aberto, igual a foto que você mostrou. Tô com uma dificuldade, ele tá respirando, ele tá com dificuldade de fonema. Vou precisar encaminhar para fono para ajudar. Então, assim, ele chupou chupeta até os 8 anos. Olha lá a Então, situação. exatamente. Então, existe algumas exceções que a gente precisa avaliar com Sim. muito carinho. E uma coisa que eu acho muito importante, doutora Neisa, é quando chega, por exemplo, um paciente dessa idade, e aí o pai e a mãe, mas ele chupou chupeta até os 8 anos. Nunca a gente tem que falar assim, nossa, como você não tirou antes? É muito tempo, 8 anos. A gente não pode ter essa conduta. A gente tem que ter uma conduta de acalentar e orientar esses pais, essa mãe, esse cuidador, porque nós não devemos entrar no âmbito de crítica. Por que não tirou? Por que usou? Né? Mas, assim, aquele entendimento do contexto a gente tem que fazer e ajudar. Sim. Você só tem que ajudar. Ô, Cris, você Né? sabe que quando eu pego mães que têm muita dificuldade, às vezes é uma criança que está com atraso de fala e eu preciso tirar a Sim, chupeta. sim. Ou então, você sabe uma outra complicação que a gente não falou aqui? A Uhum. criança, como tem uma fraqueza muscular, ela começa a ter dificuldade para evoluir a consistência dos alimentos. Aí é aquela criança que não quer comer sólido, a mãe não consegue dar carne direito, só pode ser carne moída, tudo batido no liquidificador, porque não consegue evoluir a dieta. Então, pensa bem, né? É uma outra complicação. Teve esse tipo de coisa, acabou a chupeta, tem que tirar. Quando a mãe tem muita dificuldade, a gente percebe que existe uma demanda emocional muito grande por parte da criança. Eu mando mesmo, eu mando para o psicólogo. Falo, olha, você precisa de um psicólogo infantil para te ajudar, te assessorar nesse contexto mesmo de retirada, sabe? Às vezes eu mando, porque termina que a mãe às vezes não sabe lidar com a situação e vira aquela bola de neve, um sofrimento absurdo com uma coisa que poderia ser muito mais gentil, tanto com a criança quanto com a mãe, né? Uhum. Mas, ó, Cris, você A gente sabe, precisa calentar e orientar a mãe com eu amor falo e isso carinho. direto. Eu falo isso direto. Amor e Tem gente carinho. até que me critica, Cris, porque eu falo assim, não, eu não sou contra a chupeta, não sou contra. Não sou a favor, não estimulo o uso, é diferente, né? Eu não estimulo o uso, mas eu não sou totalmente Parcimônia. contra. Né? E depois que eu Exatamente. virei mãe, eu continuo não sendo contra. Agora, então, menos contra aí. Você entende? Que Porque eu ótimo. usei, eu precisei usar. Entende? Mas aí cuidar a frequência, a intensidade, Exatamente. aguardar o momento oportuno da criança, a maturidade da criança para poder fazer a remoção. E o lúdico é muito bacana, ajuda muito as crianças, o lúdico. E assim, eu vejo que dá certo. Mas assim, é no time da criança, é no time daquela mãe, na disposição da mãe. Às vezes a mãe tem uma jornada muito complicada, muito Sim, ativa. sim. Então a gente tem que olhar para ajudar, né? Porque ela já está cansada, chega em casa cansada, a gente precisa ajudar, né? E Cris, ó, gente, quem tiver dúvida, manda aqui na interrogação. Eu recebi um monte de pergunta babado, viu? Na caixinha. É, Você não tá entendendo a que situação, bom. não. A caixinha, Então, caixinha se tem bombou, bastante viu? pergunta, vamos lá. Bombou um monte de coisa na caixinha. Deixa eu te falar uma coisa, Cris, que também foi muitas dúvidas que me mandaram na caixinha. É a questão do se a chupeta ela favorece o desmame precoce. Então, acho que agora que nós estamos no agosto dourado, que é um mês de Da estímulo da amamentação. amamentação, a gente precisa falar sobre isso sim. Sim. O que acontece? É quase que um consenso que existe um risco aumentado de desmame precoce nas crianças que usam chupeta, tá? Não se sabe exatamente qual que é a relação disso, o porquê desse risco aumentado, tá?
Mas observa-se, o que que acontece? Vários estudos falam isso, mas muitos estudos também colocam que essa relação ela também sofre influência de outras coisas. Então é difícil dizer se foi só a chupeta que favoreceu o desmame precoce. Por quê? Porque a amamentação, a gente depende da vontade da mãe, certo? Uhum. Depende da condição financeira dela, da necessidade ou não de voltar ao trabalho, do tipo de trabalho que ela exerce, entendeu? Uhum. Então, assim, muitos estudos falam, existe sim, vários estudos mostram que a gente vê na prática é que as crianças que usam chupeta, principalmente aquelas que usam o dia inteiro, né? Elas terminam desmamando mais cedo. Será que foi culpa da chupeta? Será que a mãe que não estava muito motivada, né? Será que a mãe teve que trabalhar e isso já, né, interferiu? Tanto que tem essa relação, Cris, que o Ministério da Saúde, ele obriga a ter no rótulo de todas as chupetas, bicos, mamadeiras, tudo tá lá escrito. Eu até anotei, tá escrito assim, criança que mama no peito não necessita de mamadeira, bico ou chupeta. O uso deles prejudica a prática do aleitamento materno. Tá escrito isso no rótulo. Inclusive, é proibido qualquer tipo de propaganda, promoção ou qualquer estratégia de marketing aí que favoreça a venda não só de chupeta, mas de bicos e de mamadeiras, né? Por conta de toda essa Uhum. política pública de Uhum. incentivo ao aleitamento materno. Agora, dizer para você que ele vai usar a chupeta e vai parar de mamar, eu não É, vejo tanto essa relação, mas é o que a literatura fala. Então, precisamos dividir aqui opinião da Neis, opinião da Cris e o que a literatura fala, né? Eu não vejo exatamente. tanto isso assim, vai parar de mamar no peito porque usa chupeta. Clinicamente, eu também não constato isso para os pacientes aqui, não. Então, eu acho que é multifatorial essa questão, vários Exato. fatores, né? Vários motivos para isso acontecer. Eu acho, assim, no meu ponto de vista, pela clínica que eu tenho, eu não vejo a chupeta tirar a vontade de sugar na hora da fome. Então, assim, Isso. eu acho que clinicamente eu não consigo Eu falar também que não sim, porque percebo, eu não vivo essa experiência. Pelo contrário, os mas meus também filhos, né? é o que eu falo, gente. Existe na literatura vários estudos que mostram um risco aumentado de desmame precoce naqueles Uhum, que usam a chupeta. uhum, Então, uhum. tem essa ponderação aí sim a ser feita, né? Independente da. Isso, Aqui a gente coloca a nossa isso, opinião, né, Cris? Mas a gente coloca também o que está escrito na isso, literatura. exatamente, Por exatamente. quê? Porque, que nem eu falei no início da live, o nosso intuito com essa live não é estimular, mas também não é apedrejar quem dá, né? O nosso Sim, intuito é colocar orienta, prós e contras, né, Cris? Colocar orientação. prós e De contras. orientação para você ter sucesso. Ou Sim, chupando ó, chupeta ou não chupando chupeta. a Rachel aqui, eu espero que Ah, seja, onde ou é compra Rachel ou é chupeta Raquel, não sei como é ortodôntica? que, ela coloca assim, Raquel onde deve comprar a ser. chupeta ortodôntica? Eu acho que tem tudo quanto é Olha, farmácia, não tem? Raquel, nas farmácias, essa aqui, ó, que ela é Slim, ela é da MAN, sabe? É da MAN ortodôntica Slim. Esse aqui é mais fininho ainda, tá? Tem chupeta específica para bebês prematuros? Isso, essa Não. Slim aqui tem a versão dela, mini. Tem uma versão mini da Slim, eu já vi na farmácia também, tá? É só você procurar, Zenais, tá bom? Gente, isso aí também é uma coisa que eu quero fazer uma ressalva. Quando vem para mim mães que falam assim, eu quero usar chupeta, ponto. Vou usar e acabou. Já usei no primeiro, vou usar no segundo. A única coisa que eu faço de recomendação é que se evite não só a chupeta, como mamadeira, até que a pega no peito esteja bem firmada. Porque
quem é a que mãe que amamentou no peito sabe que o trem não é tão fácil assim. Então, dói, machuca, o começo da fissura. Eu mesmo sofri nas duas, viu, Cris? Nas duas eu tive que Olha, pedir ajuda de uma consultora de amamentação, tive que fazer amamentação. laser na segunda, Olha. porque chegou a ferir o bico do peito. Então, assim, não é tão bonitinho assim, não é tão indolor assim, dói, certo? No começo dói, depois a gente se acostuma. Eu queria muito amamentar, então para mim era fundamental. Eu passei por todo esse processo, mas eu pedi ajuda, né? E assim, o que que acontece? Até que a criança esteja com a pega no peito bem estabelecido, bonitinho, pega Travou a corrigida, sua o internet. ideal é que você evite, porque pode atrapalhar a pega, aquela confusão de bico, né? Então, isso existe, gente. Isso existe. Tem gente que diz que não existe, mas não é o que eu vejo na minha prática. Também falando aqui da minha prática, tá? Então, até que o bebê esteja com a pega bem firmada no peito, o ideal é que você evite mamadeira, né? Até pegou, mas depois que ele pegou, eu não vejo muito, assim, ele vai largar. O que eu vejo, às vezes, largar o peito é quando faz a complementação com mamadeira. Porque Sim. Cris, a mamadeira é ignorância, né? Imagina, A mamadeira é muito mais fácil. você tá lá sugando em gotinhas e de repente a mamadeira te dá mLs, né? Menina, você não faz nem esforço, o trem sai. Capaz, você acha? Sim, sim. Você acha? Então, assim, a mamadeira, sim, eu vejo que termina fazendo um desmame mais precoce. Isso é o que eu percebo aqui no consultório, tá, gente? E que a Cris percebe também no consultório, né, Cris? Então, Exatamente. deixando claro isso, né? Sim, E aí, vida real. Vida real. Então, gente, a gente falou dos tipos, a gente falou das repercussões, que eu anotei tudo aqui, né, Cris? Você viu, eu sou dessas, né? Eu faço script. Isso. A gente falou da grande Adoro. vantagem, que é acalmar o ser humano pequeno, né? Aquele ser humano pequeno, que mãe de primeira viagem é uma bênção, né? Cris, a gente olha, eu com a Júlia, meu Deus do céu, eu olhava para aquele trem chorando e falava, meu Deus do céu, o que será que acontece com esse ser humano? Gente, eu já troquei a fralda, não tá quente, não tá frio, eu já dei carinho, já amamentei, o que será, né? Pelo amor de Deus. Mas, ó, antes da gente ir para perguntas e respostas, Cris, Diga. eu vejo isso também com o peito. As mães que fazem a livre demanda, às vezes a criança não tá com fome. A mãe, quem fez livre demanda aqui pode falar aqui no comentário. Tem vezes que ele só pega no peito para chupetar. Por quê? Porque é o ato de sugar. Entendeu? É o que ele faria com a chupeta. Ele nem É o aconchego. É o aconchego, né? É o aconchego. É o cheirinho do colo da mamãe. É mais emocional do que nutricional, né? Exatamente, exatamente. Tanto que tem mães que chegam aqui também no consultório querendo desmamar e tendo dificuldade. Que seria mais ou menos a mesma dificuldade de quem tá com chupeta para tirar, entendeu? Exatamente por isso, porque existe uma necessidade emocional por trás daquilo ali. A criança tá usando aquele ato de sugar para se acalmar e a gente tem que respeitar isso, né, Cris? Exatamente. É importantíssimo a gente respeitar esse momento, esse time, essa vontade emocional que a criança precisa. E é uma forma também, eu acho que tudo isso que você acabou de colocar sobre a amamentação, quando dar para amamentar, ou quando dar só que é emoção, não é nutricional, eu acho que tem que conhecer muito o bebê, o seu bebê, né? Ter um olhar mais humanizado. Humanizado, exato. Né? Tentar entender, né? Então, tentar entender. Vou escolher aqui, ó. Vai lá, vamos lá. Ó lá, já vou responder essa primeiro. Ó. Pode usar só para dormir? Não. Já responde. E a gente falou, não é a chupeta, ela não serve para dormir, ela serve para acalmar a criança. Se você está usando para dormir, você está ensinando ela a adormecer. Eu até fiz uma live com uma consultora do sono super boa, Flávia Jussiane. Depois vale a pena vocês assistirem, quem estiver sofrendo aí.
Tá lá no meu IGTV. Então, não pode. Isso. Deixa eu ver outro aqui, ó. Olha aqui. Ó, temos papais aqui também. Que bom! É. Sou papai. Minha filha usa 2 anos e 4 meses. Tem que tirar, né, Cris? Tem que começar a fazer um movimento de retirada. Tem que tirar. Não traumático, lento, respeitando o momento da criança, mas já introduzindo uma fala, um lúdico, né? Que essa chupeta já tem que ir já dando tchauzinho, porque já não, a partir dos 2 anos, aí frequência e intensidade alta, já começa a acontecer as más oclusões. Isso, né? Gente, ser gentil, porém ser firme, tá? Exatamente. Firme na causa. Tem que tirar. Eu sei que não é fácil. Ó, tem uma que colocou aqui, ela começou numa pergunta e terminou na outra. Minha filha tem 1 ano e 11 meses, chupa. E o contrário, aqui ela depois mandou outra pergunta, ela complementou assim, ó. Será que é esse o motivo que ela ainda não fala? Ele contribui. Pode não ser que a chupeta seja a única causa, via de regra não é, tá? Mas a chupeta, ela atrapalha o desenvolvimento da fala. Então, se já tem atraso de fala, acabou a chupeta. Acabou a chupeta, né? Não tem como manter. Aqui, ó. 1 ano e 3 meses. É hora de tirar? Usa só para dormir. O dormir que é muito relacionado, né? A chupeta ao dormir. É muito. Se você me dissesse, Stephanie, que ele usa só para se acalmar, com 1 ano e 3 meses, né, Cris? Exatamente. Eu ia te dizer, olha, se ele tá evoluindo a consistência da dieta, tá bem. Isso mesmo. E ele já tá começando a falar, tá tudo bem. Se não tem nenhuma alteração ortodôntica. Isso, da estrutura óssea, respiração tá ok, né? Sim, aí dá para manter. Mas se você diz para mim que ele usa só para dormir, já é motivo para tirar, né, Cris? Você concorda? Exatamente. Sim, a frequência e intensidade alta. Né? Ó, aqui, Cris, essa é boa, porque olha só. Que me perguntaram disso aqui, ó. Se tiver o dente já torto da chupeta, a partir de que idade pode colocar aparelho? Olha, geralmente a gente começa ortodonticamente, dependendo da intercorrência, a partir dos 5 anos. Então, a partir dos 5 anos de idade, se tem resquícios aí de crescimento da estrutura dentária já com alteração, a gente já pode a partir dos 5, 6 anos. São aparelhinhos móveis, práticos de usar, indolor, porém, a gente falou da chupeta, né? Se for o dedo, aí a gente entra numa outra universo. Tudo que a gente falou de o dedo é da uma chupeta, coisa. É a mesma coisa. O dedo é muito difícil. É muito difícil. O dedo, né? Porque tá ali toda hora, super fácil. E aí o dedo, nós já podemos colocar a partir dos 4, 5 aninhos um aparelhinho que impede, só que daí ele é colado em dentes, mas ele impede aí de entrar o dedo aí para sugar. Então, se o pai tiver, Cris, com o filho já com aquela foto lá que eu mostrei, essa aqui, né? Se já tiver com isso aqui, mas tem 2 anos, ainda não dá para colocar aparelho para consertar. Não. Quando o paciente chega para mim nessa situação, a gente tem que orientar a remoção, orientar a frequência, a intensidade, orientar nas limitações, tentar entender os motivos na procura dessa chupeta muito constante e orientar para remoção, porque ainda se a gente remove, a estrutura óssea ela volta um pouco ao normal. Então, a gente não pode continuar aí com o hábito, porque daí ela não volta sozinha. Olha essa aqui, ó. Ensina uma dica para tirar a chupeta. Ai, gente, olha, eu vou te falar umas coisas aqui que eu escuto aqui no consultório, tá? Umas mandam furar, fazer um furo para perder a força de sucção. Que é o que eu mais escuto, tá? Fora umas maluquices que bota babosa, mas, pelo amor de Deus, não vai me fazer isso, né? Como foi comigo, por exemplo? Com a Júlia eu errei na mão.
Então, teve uma hora que começou, porque pra mim, eu falo assim, ó, começou a nascer dente, eu já não quero mais chupeta, sabe? Eu Uhum. já não recomendo. Opinião pessoal também, tá? Pra mim, começou a nascer dente, tem que tirar a chupeta. Então, a minha filha demorou, a filha um, a Júlia, demorou. Então, começou a nascer dente lá com um ano. Eu até achava que ela ia ficar banguela, lembra, Cris? Falava, ai, essa menina vai ficar banguela. Com ano de idade não tem dente nenhum. Lembra? Eu liguei pra Cris e falei, Cris, acho que ela vai ficar banguela, Jesus amado, minha filha não tem dente não. Um ano, nenhum dente. Lembro disso. Então, com a Júlia, eu tirei na marra. Teve um belo dia que eu peguei, taquei no lixo e ela chorou. Gente, ela chorou uns 40 minutos. Eu fiquei abraçada com ela, beijar minha filha, pelo amor de Sim, Deus, eu te amo. isso. A gente precisa tirar. Foi meio traumático, viu, gente? Não Uhum. foi muito gentil. Já com a Uhum. Clara, como eu não errei a dose, eu dava só para acalmar. A Clara chegou lá com 5 meses de idade, eu tentava dar chupeta, ela cuspia fora. Tipo assim, Isso, não sou mais isso, bebê, entendeu? Não me vem com essa chupeta aqui, não, que eu não isso, sou mais bebê. Então, isso, essas foram as minhas experiências. Eu não precisei furar isso, chupeta nenhuma, né? isso. As experiências que eu acompanho aqui na clínica são exatamente dessa forma. E lúdico, muito lúdico. Dar para o Papai Noel, dar para fada. Vai chorar uns 2, 3 dias, mas você precisa ser forte. Gentil Firme. e forte, sabe? Acalentar de uma outra forma, né? Isso é Aquele importante. momento. O Quando a gente acalento diz deve. Isso. A troca do acalento deve ter fazer, né? Pela isso, chupeta, mas pelo carinho, né, pela presença né, ali dos pais, do cuidador. Então, isso é importante, esse isso que você contato. falou, Cris, é importante. Quando a Uhum. gente fala ser gentil, gente, não significa dizer ser mole, É. tá? Gentil, porém firme. Acolhe a criança, Acolha. respeita que é um momento Isso, difícil para isso ela, mesmo. É né? assim. Uhum. Mas tem que tirar, ué, paciência. Ó, aqui, é o que eu Isso, falei, ó. Eu recebi um monte de isso, pergunta assim, ó. É verdade que larga no peito? Então, a gente discutiu isso na live, tá? A live vai ficar isso, gravada. Depois pode assistir que a gente falou isso, que existe aí um isso, risco aumentado de desmame precoce, mas não é o que a gente vê no nosso consultório, mas na isso, literatura isso fala mesmo. que pode. Isso. Uhum. Quer ver outra pergunta? Bastante perguntas legais, né? Ah, tem uma aqui, Cris, que é para você. Peraí. É. Peraí, deixa eu ver se eu acho ela. Ó, é verdade que não adianta aparelho para dente de leite, porque depois que o permanente cresce, provavelmente é porque cresce e vai ficar torto? Não, não, muito pelo contrário. Eu fiz um stories essa semana falando da importância da dentição de leite. Então, assim, os dentes de leite, eles devem estar bem alinhados, né? Por exemplo, uma mordida cruzada que a gente consegue observar ainda em dente de leite, se a gente não corrigir, vai ficar um espaço limitado, vai ter assimetrias faciais, espaço limitado para o permanente que vai nascer, a gente vai ter assimetrias faciais. Então, assim, deve ser sim, quando existe a necessidade, né, diagnosticada a necessidade já na dentição de leite. A partir dos 5, 6 anos, inclusive a Sociedade Americana de Ortodontia estimula há 5 anos a primeira consulta com o ortodontista para Entendi. avaliar se Você precisa. ajeitando o dente de leite, isso pode favorecer o dente Sim, permanente vir sim, já de uma forma sim, mais adequada. sim, sim, exatamente. Uhum. Entendi. Ó, Cris, as outras perguntas meio que se repetem, porque Se veio muita repetem. pergunta falando a partir de que idade poderia usar, se a chupeta rola desmame. Então, veio muita pergunta repetida nesse sentido, sabe? Mas, Uhum. ó, gente, antes da gente encerrar e eu agradecer, eu quero dar um recado para vocês que semana que vem eu vou ter uma live, Cris, outra live babado. Ai, Olha que bem. ótimo. Vai estar eu e a neurologista infantil, Andréia Weiman. A gente vai falar sobre a dificuldade escolar, o que está por trás da dificuldade escolar. Ai, que Por quê? bacana. Exatamente. Por quê? Porque tem um monte de Nossa. gente que vê criança com dificuldade escolar
e acha que tá com dificuldade escolar, é rebeldia, é desinteresse, é falta de limite, né? Lá na Bahia fala é descaração, não quer nada com nada. Mas não é, gente, tá? Muitas vezes, até o desinteresse da criança, ele tem alguma coisa por trás, sabe, Cris? E é isso que eu e a André vamos discutir Que semana que vem. ótimo, um assunto super gostoso, muito bom, Lógico, muito válido, muito válido. perda de audição, que às vezes fala assim, eu acho que ele escuta bem, mas existe alterações de audição, Cris, que a pessoa escuta, mas não entende, porque é uma alteração mais no mais cérebro neuro. mesmo. Tem alteração de memória, alteração de atenção, né? Que é o déficit de atenção e hiperatividade, que a André vai falar isso com mais propriedade que eu. Que Ronco e respiração oral. É o muita. campeão daqui dos meus pacientes. É o campeão de dificuldade escolar. E por que eu acho que essa live é super importante? Você que é mãe, que conhece mãe que está passando por dificuldade, você já vai mostrar para ela, já vai falar para ela, segue a doutora Neisa, porque tem que assistir essa live. Por quê? Porque dependendo do que a criança tenha, se você ficar socando um monte de informação, eu vou botar no inglês, vou botar no pulmão, vou botar no reforço escolar. Piora. Entendeu? Piora. Sabe? Então, é uma live super importante, ainda mais agora na quarentena, que os pais estão tendo que assumir ainda mais essa função de ajudar aí nas atividades da suporte escolar. Então, assim, uma dicaça de sinais de alarme, tipo de avaliação que tem que ser feita. É outra criança aí que às vezes é muito tratada como rebelde, como mal educada, como sem limite. A mãe toma chibata de novo, né? Porque vai mal na escola, quem que vai levar chibata de casa? Exatamente. A mãe, né? Lá, a mãe não sabe educar, a mãe não dá limite, a mãe tá lá apavorada porque já tentou de tudo e o treino vai para frente. Eu acho que em todos os sentidos, em todas as intercorrências, em todas as patologias, nós, profissionais da área da saúde, a gente precisa ter um olhar, eu sempre falo assim, é um olhar para acalentar e orientar, né? No questions, né? Sem crítica, né? Tá vendo, acalenta gente? E ajuda, né? Então eu espero vocês na semana que vem, na live, nesse mesmo horário, quinta-feira, dia 20, 17 horas, 18 de Brasília, eu e a neuro pediatra Andréia Weiman, dificuldade escolar, vai ser uma super live. Que top! Que nem foi hoje, uma live maravilhosa. Ótimo! Gostei. Muito, muito, muito obrigada por aceitar meu convite. Doutora Neisa. Obrigada. Explicar para as minhas mamães, para as suas mamães também que estão aqui junto com a gente. Tudo isso foi uma live muito legal. Acho que a gente conseguiu passar muito tudo, legal. Né, Cris? Eu acho que foi sensacional. Na verdade, falamos vida real, né? Falamos a vida real, falamos da chupeta, sem criticar, sem fazer apologia, mas na questão de orientar o melhor. O melhor para a criança, o melhor para aquela família que faz o uso, né? Exatamente. Cris, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Obrigada a todos que nos assistiram, que estão aqui conosco. A gente fica muito feliz, né, Cris? Eu sou suspeita, né? Eu adoro ficar aqui, né, fazendo live, levando informação. Eu também tô gostando desse negócio, Cris. Tô gostando desse negócio. E mandar as perguntas, né? Agradeço a todos que mandaram as perguntas. Se ficou alguma dúvida, podem mandar perguntas tanto no meu direct quanto no da Cris. A Cris também é super acessível, né? Sim, tranquilamente. Pode mandar no meu direct e a gente vai conversando. A Cris responde, viu? Se vocês tiverem dúvida, pode mandar a Cris também. Né, Cris? No meu também pode mandar, eu respondo. Se tiverem dúvidas, nós vamos falando assim. Cris, beijão. Beijo. Muito obrigada. Até mais. Boa semana para todos. Um beijão. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.